voltamos com o Planeta SPM. Nós já falamos sobre a comunicação, o mercado de trabalho, liderança, só que para tudo isso acontecer, a gente não pode esquecer de um detalhe, a voz. E para falar disso, ninguém melhor do que a fonoaudióloga Leni Quirilos. Leni, que cuidados as pessoas têm que ter com a voz delas? Ótimo. Veja, a voz é o que vai transmitir a mensagem de uma maneira mais importante no processo todo da comunicação. E a voz, Gregório, ela acontece a partir de alguns ajustes que o nosso corpo faz e cada um faz isso de uma forma diferente, influenciado pelas dimensões físicas, psicoemocionais, socioculturais. Só para entender, a gente tem no pescoço um tubo que é a laringe. Dentro desse tubo tem as tais das cordas vocais. Eu sempre imaginei que nós tivéssemos várias cordas vocais, mas é um sistema muito simples, são só 2 cordas, elas não são de comprido no pescoço, elas são em formato de V, se posicionam assim. Quando a gente vai falar, o ar vem dos pulmões, passa por essa estrutura, as cordas vocais vibram e a gente tem aqui no nível da garganta a produção de um som muito débil e muito fraquinho. Se a gente fosse mula sem cabeça, a gente não ia conseguir se comunicar com o som que sai daqui. Como a gente tem essa estrutura, o que acontece? Esse som é ampliado no que a gente chama de cavidades de ressonância. São 3 cavidades principais, garganta, boca e cavidade nasal, e o ideal é que a gente use as 3 de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora, falando com você. Tem pessoas que ao invés de fazer esse uso equilibrado, por exemplo, jogam o foco aqui para a garganta e tem uma fala com uma característica um pouco mais abafada. Repare como muda a percepção quando eu falo com você dessa maneira. Pareço agora uma pessoa mais séria, meio triste, com pouca energia. Tem pessoas que usam mais a cavidade nasal, jogam o foco lá para cima, outras que não usam nada da cavidade nasal. E o final desse processo é a articulação do som. O jeito como a gente articula tem um super impacto na impressão final. A articulação constrói percepção de credibilidade. Então, quando eu falo com você usando uma boa ampliação de movimentos, precisão, eu consigo te convencer mais facilmente. Quando eu falo com você assim, eu construo a percepção que eu estou dando um chute, que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Então, os cuidados com o comportamento que você utiliza, eles são fundamentais para você produzir um impacto positivo. Agora, como a voz, é claro, é produzida no nosso corpo, fatores que interferem na nossa saúde em geral também impactam na voz. Por exemplo, hidratação é super importante. É legal que a gente beba pequenos goles de água quando a gente está falando. É interessante que a gente busque se manter bem hidratado de uma maneira geral. Tem hábitos que são negativos, o fumo, o álcool, que acabam interferindo. O pigarro que eu fiz agora, por exemplo, é um hábito super negativo. Eu estou com sinusite, hoje não estou no meu estado normal, e a secreção em cima da corda vocal atrapalha, e claro, a gente tem que, às vezes, limpar. Tem pessoas, Greg, que usam o pigarro de uma forma meio viciosa. Aí é complicado, porque cada pigarreada equivale a uma trombada de corda vocal. Sim. E, geralmente, as pessoas que não conhecem, elas não tomam todos esses cuidados. Claro. Mas a gente foi às ruas para saber o que as pessoas acham da própria voz. Que legal. Vamos dar uma olhada. Tá. Eu acho ela muito fina, estranha, assim, não sei explicar. Sabe quando você grava o áudio, aí você vai ouvir o áudio e você fica tipo, meu Deus, eu mandei isso, sabe? Então eu não gosto. Não, quando eu escuto normalmente minha voz num áudio, alguma coisa, normalmente eu não gosto. Porque eu acho ela meio forte demais, esganiçada demais, eu acho que ela é desafinada. Eu gosto, cara, eu não tenho problema com ela. Então você não mudaria nada na sua voz? Não, muita gente disse até que eu tenho uma voz bonita já. Eu acho ela muito fina, eu queria ter uma voz mais grave, mais de homem. Médio, não muito. Eu sou muito rouca. Por quê? Por causa do cigarro, que eu sou rouca. Porque fica uma voz forte, né, assim. Mas dizem que é sexy, agora eu não sei. Mais ou menos, né? Quando eu consigo ficar com ela no grave, tudo bem. Mas de vez em quando dá umas esganiçadas, né? E Leni, por que a maioria das pessoas, quando ouve a própria voz, assim, estranha ou não gosta dela? Tá, olha só, Gregório, a nossa voz é uma das projeções mais fortes da nossa personalidade. E é muito comum que a gente se identifique com ela, ou ao contrário, quando algo incomoda, a gente tem essa sensação de que ela não nos representa. Só que quando a gente fala, como eu estou falando agora com você,
Você está me ouvindo pela via aérea, que é o caminho que o som faz saindo da minha boca e chegando no teu ouvido. Eu estou me escutando pela mesma via aérea, mas também pela via óssea, porque a parte interna está vibrando e isso se soma a essa impressão. Então, a voz que eu escuto de mim mesma falando é diferente da que você ouve. Quando a gente grava a voz, que foi o caso que as pessoas citaram, e depois a gente escuta, a gente passa a se escutar só pela via aérea. Então, é uma voz que nos parece estranha. Como ela é uma projeção da nossa personalidade, se a gente estranha, a gente tende a rejeitar. Só que aquela voz gravada, ela é muito mais próxima da voz real que as pessoas escutam da gente. Entendi. E a gente tem uma pergunta do Facebook aqui na página da Agência de Jornalismo, do Gustavo Dias. Ele pergunta para você, Leni, quais são os mitos em relação ao cuidado da voz? Tá, por exemplo, tem uma coisa que é bastante frequente, que é a história do gelado. As pessoas acham que o gelado pode fazer mal para a voz. Na realidade, Gregório, o que faz mal é o choque térmico. Então, assim, se eu estou num ambiente quente, tá, um calor de 40 graus lá fora, e eu entro aqui na redação e a redação está com ar-condicionado forte, esse choque térmico vai fazer mal porque o meu corpo vai ter que despender energia para voltar a equilibrar a minha temperatura, em média lá nos 36 graus, que é o mais habitual. Então, por exemplo, se você está na piscina, na praia, tomando sol, está suado pra caramba e vai tomar uma bebida gelada, o choque térmico é importante. Se você vai entrar na água fria, o choque térmico pode atrapalhar. Então, o legal é fazer aquelas coisas que as nossas avós ensinavam. Molhar o pulso, molhar a nuca, porque aí você já vai adequando. Agora, o gelado em si, ele é só um pouco desconfortável. Então, é claro, na minha situação de hoje, por exemplo, como eu não estou com um aparelho respiratório legal, 100%, eu vou preferir um chazinho do que uma água gelada. Eu vou ter a sensação de mais conforto, porque o calor faz vasodilatação. Mas para uma pessoa sadia, normal, num estado normal, o gelado, não sendo muito contrastante, não tem problema. Esse é um mito bem frequente, né? Sim. E Leni, assim, a gente está falando de comunicação, já um programa inteiro sobre comunicação, e você está me vendo apresentar aqui. O que eu poderia melhorar? Olha Me usa como uma só. cobaia. Eu estou aberto às críticas e sugestões. O que eu poderia melhorar? Tá, bom, primeiro ponto que é legal, Gregório, a situação da gente aqui é uma situação construída de comunicação. Então, é um grande desafio. Eu digo construída porque, claro, não é normal você falar com alguém, com as outras pessoas vendo, a câmera nos filmando e tudo mais. Essa não é uma situação natural, a gente não está batendo papo lá na sua casa, por exemplo, tá? Então, apesar disso, ela precisa parecer uma situação natural. Então, alguns cuidados são importantes, uma preparação é fundamental. Ajustes do tipo capricho na movimentação da boca. Veja, se eu estou num bate-papo com você, sozinha em algum lugar, e de repente eu dou uma relaxada e você não entende bem o que eu falei, você pode me interromper e falar, hã? A pessoa que está em casa nos ouvindo, ela não tem essa possibilidade, né? Não dá para quem está em casa parar e fazer hã? A gente não vai responder. Então, a clareza é fundamental. A gente precisa de ajustes bem amplos de articulação. Esse é um ponto importante quando a gente fala na televisão. Outra condição interessante é a imagem que a gente está mostrando. Então, veja, você está aí bonitão pra caramba, numa posição que demonstra naturalidade, que demonstra autenticidade, é você, são suas roupas, e isso é bastante positivo. Você é muito bom no que você está fazendo, né? Você está transmitindo as informações de uma maneira bastante clara. É lógico que o melhor dos mundos, Gregório, acontece quando a gente começa a abstrair esses conceitos e na hora conseguimos, assim, nos envolver com aquilo que está sendo dito de uma maneira genuína. Porque aí o nosso corpo flexível acaba obedecendo a esse comando e a gente passa a demonstrar isso melhor. Agora, você é ótimo, está super bem aí no seu papel, estou gostando de ver. E assim, esses cuidados. Eu chamo muito atenção para a questão da articulação, porque às vezes nós estamos mais cansados ou mais desconfortáveis e a tendência é a boca começar a fechar. Sim, entendi. Tá? Leni, muito obrigado pelo elogio e agradeço também pela sua participação aqui. Obrigado por vir aqui. Eu que agradeço, adorei participar, obrigada. E obrigado para você que acompanhou o nosso programa. O Planeta SPM fica por aqui e até a próxima.